A história do Natal é repleta de figuras familiares, pastores, anjos, um estábulo humilde e um bebê destinado a mudar o mundo. Mas entre eles, os 3 reis magos se destacam por seu mistério e majestade. A jornada deles é um conto de fé, ciência e devoção, vindo de terras distantes e guiada por uma estrela que só eles compreendiam. Embora a aparição deles no Evangelho de Mateus seja breve, a história deles inspirou séculos de admiração. Quem eram esses magos? Reis, astrônomos, magos? A Bíblia simplesmente os chama de magos do Oriente, deixando muito para a imaginação. Essa ambiguidade permitiu que as culturas lhes dessem nomes, rostos e pátrias, transformando o presépio em um evento global. A chegada deles marca uma segunda celebração em muitas culturas, especialmente no Brasil, onde a temporada de Natal se estende até janeiro. Sim, no Brasil, a gente comemora o Dia de Reis com festa, folia e até o famoso bolo de reis. É um verdadeiro arrasta-pé natalino que só termina lá pelo dia 6 de janeiro. A jornada dos magos nos lembra que buscar a verdade, muitas vezes, significa seguir um caminho difícil, guiado pela fé e pela coragem. A história deles é um símbolo de epifania, uma revelação súbita e profunda. Junte-se a nós enquanto desvendamos a história não contada desses viajantes enigmáticos, desde a antiga Pérsia até as vibrantes celebrações brasileiras. Os 3 reis magos continuam a inspirar, unindo história, fé e cultura. O único relato bíblico sobre os magos está em Mateus, e tem poucos detalhes. Eles são chamados de magos do Oriente, não reis, e não necessariamente 3. O termo magos vem do persa Magupati, uma casta sacerdotal de estudiosos zoroastristas no antigo Irã. Esses magos eram respeitados por sua sabedoria em filosofia, medicina e especialmente astronomia e astrologia. No mundo deles, ler as estrelas era tanto ciência quanto prática espiritual. A ideia de que eram reis surgiu séculos depois, inspirada por profecias do Antigo Testamento sobre governantes trazendo presentes. Os primeiros cristãos viram os magos como o cumprimento dessas profecias, elevando seu status. Na verdade, eles provavelmente eram uma mistura, sacerdotes cultos, astrônomos e conselheiros reais. A jornada deles foi uma expedição séria e bem financiada, não uma viagem qualquer. Eram delegados oficiais, possivelmente de uma corte persa, em uma missão de importância cósmica. A história dos magos é onde a ciência e a fé se encontram, onde observar os céus leva à descoberta espiritual. A presença deles na natividade mostra que a sabedoria e o assombro podem vir de muito além das fronteiras familiares. Os magos nos lembram que a busca pela verdade é uma jornada tanto acadêmica quanto espiritual. A Bíblia nunca nomeia os reis magos, ou diz que eram 3. O número vem dos seus 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Os nomes Gaspar, Melquior e Baltazar surgiram séculos depois, tornando-se tradição. Cada mago recebeu uma identidade distinta. Melquior, o sábio ancião da Pérsia, traz ouro pela realeza. Baltazar, o adulto forte da Arábia ou Etiópia, oferece mirra, pressagiando o sofrimento. Gaspar, o jovem buscador do Oriente, traz incenso, simbolizando a divindade. Juntos, eles representam as 3 idades do homem e os 3 continentes conhecidos do mundo antigo. A diversidade deles mostra a universalidade da mensagem. Toda a humanidade é convidada a testemunhar este nascimento. Os presentes e origens atribuídos a eles aprofundam o simbolismo da história. A jornada dos magos não é apenas sobre distância, mas sobre unir culturas e gerações. A presença deles no presépio une sabedoria, força e esperança. Através da lenda, eles se tornaram mais do que visitantes. Eles se tornaram símbolos da busca da humanidade por significado. A história de Gaspar, Melquior e Baltazar
é uma celebração da unidade na diversidade. A jornada dos magos começou com uma estrela, não uma estrela comum, mas um sinal de um rei recém-nascido. O Evangelho de Mateus a chama de sua estrela, guiando os magos do Oriente até Belém. Foi um milagre, uma conjunção planetária, um cometa ou uma supernova. As teorias são muitas. Kepler sugeriu uma rara conjunção de Júpiter e Saturno em 7 a.C. Outros apontam para cometas ou até mesmo uma supernova registrada por astrônomos chineses. No entanto, o comportamento da estrela, aparecendo, movendo-se, parando, desafia a explicação natural. Talvez a estrela seja melhor compreendida como um símbolo, orientação divina, uma luz que leva os buscadores à verdade. A experiência dos magos os fez reconhecer seu significado, mas a jornada exigiu fé. A estrela é o catalisador, convidando forasteiros a testemunhar um evento que mudaria o mundo. Seja milagre ou mistério, é um farol para todos que buscam sentido. Os magos seguiram a estrela através de desertos e dúvidas, confiando em sua promessa. A jornada deles nos lembra que, às vezes, as maiores descobertas começam com uma única luz guia. A jornada dos magos da Pérsia à Judéia foi longa e perigosa, atravessando desertos e montanhas em uma caravana bem preparada. A fé deles os impulsionou a arriscar tudo, seguindo o chamado da estrela. A primeira parada foi Jerusalém, o lugar lógico para encontrar um rei recém-nascido. Eles perguntaram ao rei Herodes: "Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo." Herodes, ameaçado e astuto, fingiu interesse e perguntou aos seus conselheiros onde o Messias nasceria. A resposta: Belém. Herodes secretamente pediu aos magos que encontrassem a criança e relatassem, mascarando suas intenções mortais. Inconscientes do perigo, os magos continuaram sua busca. Este encontro adiciona uma intriga política: o medo de Herodes versus a fé dos magos. A jornada dos reis magos se tornou uma corrida contra o tempo, com o destino da criança em jogo. O discernimento e a coragem deles seriam logo testados. A história contrasta luz e escuridão. A busca dos magos pela verdade contra o ciúme de Herodes. O caminho para a revelação raramente é fácil, muitas vezes cheio de obstáculos e enganos. Os magos seguiram em frente, guiados pela esperança e por uma estrela. Ao deixar Jerusalém, a estrela reapareceu, guiando os reis magos até Belém. Radiantes de alegria, eles encontraram o menino com Maria, uma epifania depois de sua longa jornada. A adoração dos magos é icônica. Homens poderosos de terras distantes curvando-se diante de uma criança humilde. Eles se ajoelharam e adoraram, reconhecendo não apenas um rei, mas a divindade em forma humana. Seus presentes, ouro, incenso e mirra, eram mais do que tesouros. Eram declarações de identidade e destino. Nos tempos antigos, presentes para um rei eram declarações diplomáticas. Aqui, eles reconheciam realeza, divindade e humanidade. Tendo cumprido sua missão, os magos se prepararam para retornar a Herodes. Mas, avisados em um sonho, eles escolheram uma rota diferente, desafiando o rei terreno para obedecer a um chamado superior. Sua sábia decisão salvou a criança e selou seu legado. Os magos desaparecem da história bíblica tão misteriosamente quanto chegaram. Seu ato de adoração e coragem deixou uma marca na história. O encontro de reis, terreno e divino foi um divisor de águas. A jornada dos magos terminou, mas seu exemplo perdura. Eles nos lembram que a verdadeira sabedoria se curva à humildade e à verdade. A história deles é um testemunho de fé, coragem e revelação. Os presentes dos magos eram ricos em significado, não apenas em valor. O ouro, trazido por Melquior,
simbolizava realeza e poder, um tributo a Jesus como um verdadeiro rei, digno de um banquete de luxo como os do imperador Dom Pedro II. O incenso, oferecido por Gaspar, era para adoração, reconhecendo a divindade, como o cheiro de incenso em uma missa de domingo na Igreja da Matriz. A mirra, de Baltazar, era usada para cura e sepultamento, pressagiando sofrimento e sacrifício, como um remédio caseiro da vovó para qualquer dor. Cada presente contava parte da história de Jesus, rei, Deus e homem destinado a morrer. Estes não eram presentes aleatórios, mas profecias em forma física. Os presentes uniram realeza, adoração e mortalidade em um único momento. A sabedoria dos magos estava em ver e honrar todas as facetas da identidade da criança. Suas oferendas foram um resumo da fé cristã, apresentadas em um cenário humilde, como uma festa junina simples, mas cheia de significado. O simbolismo dos presentes ecoou através de séculos de arte e tradição, como a influência do barroco mineiro em nossa cultura. Eles nos lembram que o verdadeiro presente é aquele que é dado com carinho e significado, como um abraço apertado de alguém que a gente ama. Os presentes dos magos continuam a inspirar, ensinando que os maiores tesouros são aqueles que revelam a verdade, como a sabedoria dos nossos avós. Em suas mãos, ouro, incenso e mirra se tornaram a linguagem da fé. No Brasil, a história dos 3 reis magos vive através da Folia de Reis. Essa tradição vibrante começa depois do Natal e culmina em 6 de janeiro, o Dia de Reis. Músicos e dançarinos em trajes coloridos viajam de casa em casa, reencenando a jornada dos magos. Liderados por um mestre com um estandarte decorado, eles cantam, tocam instrumentos e trazem bênçãos a cada lar. As famílias os recebem com comida e bebida, celebrando a fé e a comunidade. A Folia de Reis é especialmente forte no Brasil rural, conectando as pessoas às suas raízes culturais e religiosas. Trajes artesanais, música e dança criam uma celebração alegre e comunitária. A tradição mantém viva a história dos magos, não apenas como história, mas como uma performance viva. No Dia de Reis, as famílias compartilham o bolo rei, um bolo especial com uma surpresa escondida para dar sorte. A Folia de Reis é um doce e musical final para a temporada de festas, homenageando os viajantes guiados pela estrela. A história dos 3 reis magos ecoa muito além do presépio. Eles são símbolos da busca humana pela verdade, buscando, encontrando e adorando. A jornada deles mostra que sabedoria e ciência, quando de coração aberto, levam à descoberta espiritual. Os magos foram os primeiros de fora a reconhecer Jesus, tornando-os pioneiros de uma fé global. O legado deles vive em tradições mundo afora, da troca de presentes no Dia de Reis à arte e à música. A coragem deles nos desafia. Que estrelas seguimos? Que verdades buscamos? Os magos ensinam que a sabedoria exige humildade e a bravura de agir com fé. O ato de se ajoelhar diante de uma criança é uma lição sobre o que realmente importa. Os 3 reis magos fazem a ponte entre mundos, Oriente e Ocidente, ciência e fé, profecia e história. A história deles brilha como um lembrete de que a busca pela luz é uma jornada que vale a pena ser feita.